Hoje é ceia. E eu sei que muitos de vocês que estão aqui não passaram lutas nenhuma para estar. Eu sei que você determinou lá na sua casa vir para a igreja hoje. E nenhum impedimento, nenhuma barreira, nenhuma fortaleza no mundo espiritual foi erguida ou levantada para impedir você de vir aqui. Você determinou vir, veio, está aqui e a gente vai cear já já. Mas uma verdade contrária a isso, ela é real. Tem muita gente que está aqui hoje e enfrentou lutas terríveis para estar. No mundo espiritual, o diabo lutou de todas as maneiras para impedir você de vir à igreja. Porque o diabo sabia que em você vindo, a mão de Deus seria estendida, como vai ser, abençoar você e a sua casa. E o diabo lutou de todas as maneiras possíveis e que estavam ao alcance dele para impedir você de estar na igreja hoje. Mas a boa notícia é que o diabo perdeu e você venceu. E Deus hoje tem uma grande vitória para você e para a sua casa. Então olha aí para o irmão que está perto de você e fala: parabéns, o diabo perdeu e você venceu. Fala aí, irmão. E eu falo muito aqui que uma das grandes marcas da igreja é que nós não somos egoístas. A marca do mundo é essa, né? O egoísmo. Lá fora qual é a dinâmica do mundo? Lá fora a dinâmica do mundo é essa: www.cadaumdosseusproblemas.com. Porque as pessoas só estão olhando para o seu umbigo. Lá fora as pessoas estão preocupadas somente consigo mesmas, porque essa é a cultura do mundo, é a cultura lá fora. Agora aqui na igreja não é assim não. Você veio aqui porque quer uma bênção. Eu vim aqui porque eu quero uma bênção. Você veio aqui porque quer que Deus faça algo em seu favor. Eu vim aqui porque eu quero que Deus faça algo em meu favor. Mas se Deus não te abençoar e abençoar esse irmão que está aí do seu lado, você vai sair daqui alegre da mesma maneira. Você vai sair daqui feliz do mesmo jeito, porque nós não somos egoístas. A bênção de Deus necessariamente não precisa ser dada para mim. Se Deus abençoar o meu irmão, eu saio daqui feliz da mesma maneira. Declara para quem está perto de você hoje: Deus tem uma bênção especial para a sua vida. Fala aí, irmão. Não, fala para ele: a bênção que Deus vai te dar aqui, quando você chegar em casa, tem um milagre te esperando lá na sua casa. Quantos acreditam nessa palavra podem levantar a sua mão e adorar a Deus, porque hoje é dia de milagre. É dia de milagre. Paulo escreve a carta aos Efésios, lá no capítulo 6. E Paulo diz assim, lá no verso 10 do capítulo 6 de Efésios: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A cidade de Éfeso, para quem Paulo escreve essa carta, rapidinho, ela era uma das 4 principais cidades do Império Romano. Além de Éfeso, existia a cidade de Roma, que era a capital, a cidade de Antioquia da Síria e a cidade de Corinto. E Éfeso era uma cidade muito importante na época de Paulo, por alguns fatores especiais. Em primeiro lugar, em Éfeso havia um teatro que comportava 24 mil pessoas assentadas. Em Éfeso havia um templo erigido à deusa Diana, que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Em Éfeso também havia um templo erigido ao deus Baco, que segundo a mitologia grega era o deus do vinho, e os seus cultos eram impuros e vergonhosos. Havia prostituição, impureza sexual e até sacrifícios absurdos nessa reunião. Por isso Paulo, apanhando a sua pena, ele disse: Efésios, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo do Senhor. E essa carta de Paulo, ela tem 6 capítulos. No primeiro capítulo, Paulo fala sobre as bênçãos de Deus em Cristo. No capítulo 2,
ele fala sobre um dos textos mais profundos da Bíblia e ao mesmo tempo mais claros de todo o Novo Testamento, que é a salvação pela graça, a graça de Deus, que não pode ser compra pelo homem mais rico da face da terra, mas que alcança o mais miserável pecador e faz dele um cidadão do céu, lavado e remido no precioso sangue de Jesus. No capítulo 3, Paulo fala sobre o seu ministério. No capítulo 4, sobre a unidade da fé. No capítulo 5, sobre a transformação ocorrida em nós. E no capítulo 6, Paulo chega ao ápice da revelação. Paulo chega ao cimo da revelação de Deus. E numa ótica futurista, Paulo contempla a igreja em todos os períodos e tempos da história. E eu quero ser contundente hoje e dizer que quando Paulo escreve isso, Paulo estava contemplando a Assembleia de Deus do setor Bueno. E Paulo diz: se nós queremos vencer lutas, se nós queremos vencer adversidades, se nós queremos vencer o diabo, o inferno, os demônios e estarmos de pé diante das adversidades da vida, Paulo disse: nós temos que ser crentes fortalecidos em Deus e cheios do poder do Espírito Santo, porque o que embeleza a igreja não são os vestidos bonitos que as irmãs usam, o que embeleza a igreja não são os sapatos bonitos que os irmãos calçam, o que embeleza a igreja é o poder operante do Espírito Santo no meio da igreja de Jesus. E aí Paulo diz aqui que nós somos fortes. Por que a gente é forte? Isso aqui dá uma lenha. Por que a igreja é forte? Primeiro, a igreja é forte porque a mão do Senhor está estendida sobre a nossa vida. Eu vou fazer uma pergunta retórica porque eu sei a resposta. Quantos irmãos estão aqui que sentem que a mão poderosa de Deus está estendida sobre a sua vida? Dá um sinal aí, meu irmão. A mão de Deus. A palavra mão aparece 70 vezes na Bíblia. E a Bíblia fala de mãos santas, mãos sem ira, mãos sem contenda. A Bíblia fala das mãos pesadas de Moisés, das mãos frágeis de Maria, das mãos fortes de Golias. A Bíblia fala das mãos feridas e ensanguentadas de Jesus, que garantiu-nos a vida eterna e o nosso nome escrito no livro da vida. Grandes reinos foram sustentados pelas mãos de seus dominadores. O Egito pelas mãos dos faraós, Roma pelas mãos dos Herodes, a Grécia pelas mãos de Alexandre o Grande, que a história diz que quando morreu, pediu que o sepultassem com a mão para fora, em sinal do poderio e conquista do seu reino. Mas aqui neste mundo, irmãos, existe um reino mais poderoso do que qualquer outro reino, um reino que se chama Igreja de Jesus, e esse reino não é sustentado por uma mão humana, ele é sustentado por uma mão forte, uma mão que salva, uma mão que cura, uma mão que batiza com o Espírito Santo, a mão poderosa do Senhor, que está estendida sobre a nossa vida. Quando a mão do Senhor toca o triste, Ele se alegra. Quando a mão do Senhor toca o vazio, Ele se enche. Quando a mão do Senhor toca o enfermo, Ele é curado. A mão do Senhor tocou em Moisés e Ele abriu o mar vermelho. A mão do Senhor tocou em Josué e Ele derrubou as muralhas de Jericó. A mão do Senhor tocou em Isaías e ele viu a glória do Senhor e os serafins que cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Eu creio hoje que se Deus abrisse os nossos olhos espirituais, nós veríamos que o diabo, o inferno, tem cercado esta igreja para impedir a sua bênção, para impedir a sua vitória, para impedir o seu milagre. Mas a boa notícia que eu trago a você hoje é que ainda que o inferno todo cerque esta igreja, o inferno é derrotado. Nós somos mais do que vencedores, porque a mão do Senhor está sobre a nossa vida. Levante a sua mão e adore a Deus essa noite, porque a mão do Senhor está estendida sobre você. A mão do Senhor. A mão do Senhor foi com Jesus. Em João 9, Jesus encontra o cego, cospe na terra, faz lodo, passa nos olhos do cego. O texto diz que Jesus escarra no chão. Jesus escarrou, pegou aquela gororoba
e passou nos olhos do cego, e disse para ele: vai e lava no tanque de Siloé. E a Bíblia diz: o cego foi, lavou e viu. Os fariseus olharam o cego e disseram: aquele cara não é o cego que ficava todo dia aqui? É. E como é que ele está vendo agora? Vamos perguntar. Chegaram e disseram: vem cá, você não era cego? Era. E como é que está vendo agora? Ele disse: um homem chamado Jesus cuspiu na terra, fez lodo, passou nos meus olhos e disse: vai e lava no tanque de Siloé. Eu fui, lavei e vi. Eles disseram: mas não pode, esse homem é pecador. Ele disse: se é pecador eu não sei, mas uma coisa eu sei, a mão do Senhor é com ele, porque eu era cego e agora eu vejo pelo poder da sua palavra. Lucas 24, Jesus apanha Pedro, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, André, vai para o Monte das Oliveiras e começa a dar as últimas instruções. E Jesus vai falando, subindo, falando, subindo, falando, subindo. E os discípulos estão olhando ele assim, daqui a pouco começa a olhar assim, e Jesus vai falando, subindo, e ele passa o primeiro céu, que é o céu das nuvens, passa o segundo céu, que é o céu dos astros, e quando Jesus vai se aproximando do terceiro céu, que é o céu da morada do Pai, Davi viu isso no Salmo 24, um anjo se colocou na entrada, olhou e disse: quem é aquele que vem? Quem é aquele que se aproxima? Nunca ninguém chegou tão perto do trono da glória de Jeová. Quem é aquele que vem? Cheio de poder, cheio de glória, cheio de majestade. E uma voz ecoou no céu: é o Filho Jesus que retorna ao lar. E Davi viu isso no Salmo 24, os anjos se colocaram em fila, e num coral de milhões e milhões e milhares de milhares, começaram a cantar dizendo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. Ele é o Rei da Glória, porque a mão do Senhor era sobre Jesus. Mas a mão do Senhor foi com os apóstolos. Atos 11, 21, a Bíblia diz: e a mão do Senhor era com eles, e grandes sinais eram feitos pelas mãos dos apóstolos. Mas eu quero louvar a Deus hoje, irmãos, porque a mão do Senhor foi com Jesus. Amém, glória a Deus por isso. Eu quero adorar a Deus porque a mão do Senhor foi com os apóstolos. Louvado seja Deus por essa verdade. Mas eu quero louvar a Deus muito mais, porque a mão do Senhor está sobre a igreja da AD Bueno hoje. A mão do Senhor está sobre a igreja. Eu falei um dia isso aqui. No nosso campo tinha um irmão. E aí um dia ele foi no médico, o médico falou para ele, fez um exame, ele estava com um problema aqui na coxa, no fêmur. E aí o médico falou para ele assim: olha, a gente vai ter que fazer uma cirurgia, botar uma platina de 8 centímetros na sua perna, e você não vai andar mais. Andar você não vai andar, para a doença não alastrar, amanhã ter que amputar a perna, mas andar você não vai andar mais. Compra lá, pode ajeitar uma cadeira de rodas, porque andar você não vai andar mais. No dia da cirurgia ele foi para o samaritano, fez a cirurgia. E aí ele acordou numa quinta-feira, assim bem angustiado, e ele falou para a enfermeira: enfermeira, corre o dedo na lista telefônica, acha o nome de um pastor, peça para ele vir orar para mim. O pastor Albino morava pertinho do hospital, ia lá direto orar por enfermos, ela já sabia, ligou, o pastor Albino foi no hospital. Quando ele entrou, conheceu o irmão, ovelha do campo, ovelha dele. E aí ele disse: meu filho, o que aconteceu e tal? Ele disse: pastor, o médico botou uma platina de 8 centímetros na minha perna, que eu nunca mais vou andar, fez a cirurgia e eu queria que o senhor orasse por mim. O pastor Albino botou a mão na cabeça dele e falou: Jesus, abençoa teu servo, amém. Porque a oração dele era albinística mesmo, era essa oração. Aí o irmão ele disse: já, está abençoado. O pastor Albino foi embora. No outro dia de manhã, o irmão acordou. E aí ele falou: deu vontade de mexer com a perna.
E ele estava deitado na cama, ele fez assim, ó, levantou a perna. Aí quando ele levantou a perna, ele pensou, já que eu levantei a perna, eu vou me assentar. Aí virou assim, puf, se assentou na cabeceira da cama. Aí ele falou, já que eu estou sentado, vou ficar em pé. Aí puf, pulou, ficou em pé. Aí ele disse, já que eu estou em pé, começou a andar pelos corredores do samaritano. O médico veio para a visita de rotina, cruzou com ele. Ele disse, bom dia, doutor. Ele disse, bom dia. O médico deu uns 4 passos, parou, virou e disse, ei, você não é o rapaz que eu operei ontem? Ele disse, sou. Ele disse, mas eu te falei que você nunca mais ia andar. Ele disse, o senhor falou que eu nunca mais ia andar, mas o meu Jesus disse que eu vou andar muito ainda para ele, para fazer a sua obra. O médico disse, está errado esse negócio. Raio-X, vai lá. Foi para o setor de raio-X, fizeram um raio-X da perna do irmão. Uma junta de 23 médicos, numa sala reunida, e ele na porta. Daqui a pouco o médico abriu a porta, com o raio-X dele na mão. Olhava para ele, olhava para o raio-X, olhava para ele, olhava para o raio-X. Aí falou, você é crente, né? Ele disse, sou crente em Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Quando ele falou isso, o médico que operou ele estava no canto da sala, com a cabeça entre as pernas, chorando igual um menino. O cara levantou, foi lá, tomou a radiografia, o raio-X da mão do colega e disse para ele, rapaz, quem te operou fui eu. Quem colocou uma platina de 8 centímetros na sua perna fui eu. Agora me diz aí, aonde é que foi parar a platina de 8 centímetros que eu coloquei na tua perna? Ele disse, eu não sei não, o senhor pergunta para Jesus, que foi ele que sumiu com ela mesmo. É ele que sabe onde colocou essa potroca aí. O médico olhou para ele e disse, tem 6 meses que eu estou afastado da igreja, mas hoje eu vou voltar para Jesus, porque só Ele é um Deus vivo, poderoso e verdadeiro. Eu quero glorificar a Deus hoje, porque a mão do Senhor está estendida sobre a nossa vida. Você pode dar um aplauso bonito ao nosso Deus, porque a mão do Senhor está sobre nós. Segundo, sabe por que a gente é forte? Porque o Espírito Santo está conosco. 3 glória, 4 aleluia, eu vou repetir. Sabe por que a gente é forte, irmão? Porque o Espírito Santo de Deus está em nós. O Espírito Santo poderia morar em qualquer lugar do universo, mas Ele escolheu morar no nosso coração. E a igreja, escuta isso que eu vou te falar, nós já vamos encerrar. A igreja só caminha, só triunfa, só vence por causa do Espírito Santo. Um dia Nero olhou a cidade de Roma, achou a arquitetura feia. E Nero pôs fogo na cidade. Dos 14 bairros de Roma, 10 foram totalmente destruídos pelo fogo. E os 4 que sobraram, densamente povoados por cristãos. Isso deu a Nero o álibi que ele queria. Quando os generais lá chegaram e disseram, imperador, a cidade está queimando, ele disse, foram os crentes. De metro em metro, Nero fincou uma estaca, enrolou os cristãos em peles de animais, colocou piche e pôs fogo. A história diz que foi um massacre tão grande que faltou madeira para fazer cruz, para crucificar os cristãos.
De metro em metro, Nero fincou uma estaca, pendurou um crente e pôs fogo. Depois mandou apagar o que havia sobrado das luzes da cidade, para que a cidade ficasse acesa com os corpos dos cristãos em chamas. 6 dias e 7 noites de incêndio. E Nero subiu no terraço do palácio, apanhou um rolo de pergaminho e disse: eu vou acabar com a igreja, eu vou destruir a igreja. Nero morreu, foi para a sepultura, é apenas um vulto da história. E aqui no Setor Bueno hoje ainda tem uma igreja viva, poderosa, triunfante, por causa do Espírito Santo. Olha os apóstolos. Só suportaram o que suportaram por causa do Espírito Santo. Mateus foi morto à espada na Etiópia. Marcos foi arrastado pelas ruas de Alexandria, no Egito. Lucas foi enforcado numa oliveira na Grécia. João foi lançado num caldeirão de azeite fervendo, e quando tiraram ele dali, ninguém conhecia ele mais. Foi exilado na ilha de Patmos, escreveu o livro de Apocalipse, e morreu velhinho na cidade de Éfeso. E a história diz que João andava velhinho pelas ruas da cidade com o bordão na mão e dizendo: filhinhos, amai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros. Tiago Maior foi morto à espada conforme Atos 12. Tiago Menor lançaram ele do pináculo do templo e esbordoaram ele até a morte. Filipe foi enforcado em Hierápolis, uma cidade de uma região chamada Frígia, na Ásia Menor. Bartolomeu foi lançado num caldeirão de água fervendo e arrancaram a sua pele a mando de um rei cruel. Tomé estava de joelho no monte orando, quando um soldado traspassou ele com uma flecha. Pedro foi crucificado de cabeça para cima e estava tão cheio do Espírito Santo que disse: não sou digno de morrer como meu Jesus, me crucifiquem de cabeça para baixo. Paulo, quando escreve a carta a Timóteo, a segunda carta: e eu em Roma visitei esse lugar, fui nesse lugar. Paulo preso, ele escreve uma carta a Timóteo, a segunda carta, e ele vai escrevendo correndo, e Paulo diz: Timóteo, eu já estou sendo oferecido em sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo, mas tem uma coisa, eu estou cheio do Espírito, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, e desde já a coroa da justiça me está guardada, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo. Eu fui pastor em Trindade. Trindade, estatisticamente, é a terceira cidade mais idólatra do Brasil. Só perde, entre aspas, esse perde aí, tá? Para Aparecida, que é a capital, e Juazeiro do Norte, onde tem uma estátua de 33 metros do Padre Cícero. E lá na nossa igreja tinha um irmão, e esse irmão saiu da igreja, obreiro, ele era presbítero da igreja, e ele se afastou da casa de Deus e foi para um centro espírita. Escuta isso aqui. E lá num dia ele ia receber um passe para se tornar um médium espírita também. E aí ele se ajoelhou assim com várias outras pessoas, e um médium principal, uma pessoa autorizada lá, responsável, veio assim dando passe em cada um daqueles quase 20 para se tornarem médios também. E aí ele veio dando passe, pum, 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 pum. Quando chegou no irmão, ele levou a mão assim e parou no meio do caminho e falou: em você eu não posso dar o passe.
O irmão disse: por quê? E você quer saber por quê também, né? O irmão disse: por quê? O cara disse: porque eu não me atrevo a mexer neste selo que está sobre a sua vida. E aí ele disse: só tem um jeito de eu te dar o passe. O irmão disse: qual? Ele disse: se você blasfemar contra aquele que te selou. Aquele irmão longe da igreja, afastado, já tinha saído da igreja. Ele parou dentro do centro espírita daquele lugar. Ele parou e disse: Jesus, quem me selou foi o teu espírito. E eu jamais posso blasfemar contra ele. Ele ficou em pé e disse: Satanás, o sangue de Jesus te repreenda. Quando ele falou assim, irmão, foi caindo igual dominó. E ele saiu correndo de lá. Hoje está dentro da casa de Deus, cheio do Espírito Santo, porque tem um selo de Deus na sua vida que nem o diabo se atreve a mexer, meu irmão. Tem um selo, você tem a marca da promessa. Olha para 2 ou 3 perto de você e fala: você tem a marca da promessa, você tem a marca da promessa, você tem a marca da promessa. E há um selo de Deus sobre a sua vida que nem o diabo se atreve a mexer, meu irmão. Levanta a sua mão aí aonde você está. E se você é batizado com o Espírito Santo, abra agora os seus lábios e glorifique a Deus em línguas espirituais. Se você é batizado com o Espírito Santo, Deus começa a pôr na sua mão a glória dele, o poder dele, a unção dele. Abra os seus lábios aí e glorifique aquele que vive, que reina e que domina por toda a eternidade e em todo o tempo. Aleluia, aleluia. Fica de pé, irmão, eu tenho que parar. E sabe por que a gente é forte? Porque o próprio Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando de você. Você entrou aqui com o coração abatido, pesado, por lutas e adversidades que você está vivendo. Deus está falando com você: eu estou cuidando de você. Deus está dizendo: eu estou cuidando de você. Deus está cuidando de você. Dá um sorriso gostoso para quem está do seu lado e fala: fica tranquilo, Deus está cuidando de você. Fala aí, irmão. Deus está cuidando de você. Pega na mão dessa pessoa aí, vamos orar. E se eu tivesse tempo eu ia pregar, mas eu não tenho tempo, eu não posso pregar. Mas eu estou sentindo esse púlpito pegando fogo aqui hoje. Um dia o Jacques pregou aqui e disse assim: eu vou voar aqui. Eu estou quase falando isso, eu vou voar aqui, irmão. Eu quero declarar que essa semana vai ser uma semana de milagres na sua vida. Vai ser uma semana de porta aberta na sua vida. Vai ser uma semana de extraordinário de Deus para a sua vida. Essa semana Deus vai te surpreender. E pensa o que você está esperando há muito tempo. Receba essa palavra. Essa semana Deus vai trazer e vai entregar na sua mão, irmão, em nome de Jesus. Deus está cuidando de mim, Deus está cuidando de você. Levanta a mão dele aí, nós vamos orar. Você vai orar agora, declarando a bênção de Deus sobre a vida dele, sobre a vida dela. Você não está cheio do Espírito Santo? Agora quando você orar, Deus vai curar, Deus vai renovar, Deus vai fazer, Deus vai abrir porta, Deus vai agir em áreas que ninguém pode agir. Comece a abençoar a vida dessa pessoa aí. Comece a orar, comece a orar, comece a orar. Senhor, nós